Boa tarde a todos. A nossa convidada de hoje é a professora doutora Luciana Maramonte Fonseca. Ela é enfermeira, graduada pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Possui mestrado e doutorado em enfermagem em saúde pública também pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. E possui pós-doutorado pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, em Portugal. Atualmente, ela é professora associada ao DEMISP, Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da USP. É vice-coordenadora da International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning, no Brasil. Ela é líder do grupo de pesquisa de enfermagem no cuidado à criança e ao adolescente, o GPECA. É bolsista de produtividade, desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq, e tem experiência na área de enfermagem, com ênfase em enfermagem neonatal, tecnologias digitais e simulação. Boa tarde, professora. Fique à vontade para começar, quando você quiser. Boa tarde, quase boa noite para todo mundo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tudo Sim, bem? perfeitamente, professora. Tá ótimo. Amanda, agradeço muitíssimo vocês e o grupo todo do CEPS, professora Kelly, pela gentileza do convite. É uma honra estar com vocês de novo, que coisa boa a gente poder partilhar, né, um finzinho de tarde numa temática que eu gosto muitíssimo, que muito me agrada. Então, espero que todos aproveitem e que a gente consiga ter uma discussão bastante interessante. Vou partilhar minha tela, tá ok? Tudo bem? Conseguem visualizar? Sim, professora. Tá ótimo. Então, a nossa discussão de hoje é sobre a simulação virtual. E aí, faço um início, de início, já trazendo um pouco da contextualização de que mundo é esse que a gente está e a importância da simulação virtual nesse contexto em que a gente vive. A simulação virtual não é só utilizada, e que bom que não, e vocês vão olhar um pouquinho para isso tudo, só no momento de distanciamento social, mas que nesse espaço de vida que estamos passando, ela se tornou bastante importante e interessante para o processo ensino-aprendizagem. E a gente vai olhar um pouquinho mais de perto o que modifica. A última conversa que a gente teve foi sobre simulação, e não era simulação virtual, mas o que se modifica quando a gente pensa no design, debriefing e pré-briefing para uma simulação virtual. Algumas experiências de uso da simulação virtual e as potencialidades e os desafios que esse mundo virtual e que utilizar a simulação virtual nos traz. Amanda, se a gente tiver um tempinho de 10 minutos ao final, você me fala que eu quero trazer um pouquinho das nossas experiências em telesimulação. E aí, por que é que eu coloquei, né, separado? Porque a simulação virtual eu posso oferecer a partir da telesimulação, num formato de telesimulação, tá bom? Mas a telesimulação não é uma simulação virtual. Então, a gente tem algumas experiências de telesimulação e que trouxe para vocês também, tá bom? Já que ela já que a telesimulação é um formato que eu posso trazer a simulação virtual para discussão e para aprendizado. Então, o nosso contexto de hoje é da pandemia, de distanciamento social, onde a gente precisou rapidamente reinventar, né, o nosso processo ensino-aprendizagem e ter o mínimo de perda possível. E aí, as nossas atividades de simulação que já estavam em andamento, como é que foi que a gente conseguiu olhar para elas em outro formato, que elas não se perdessem, mas que como é que a gente conseguiu repensar, né, nesse contexto aí de distanciamento essas atividades.
a gente precisa lembrar que são novos tempos, novos alunos, precisamos de novos formatos, né, para o processo ensino-aprendizagem, e que a ideia da nossa conversa aqui não é falar sobre EAD na enfermagem, né? A EAD na enfermagem tem sido um assunto bastante polêmico e complexo. Não trato aqui de nenhum ensino à distância, mas o que a gente quer discutir são momentos de aprendizagem que eu posso utilizar de forma remota, de forma virtual, mas não estamos tratando de educação à distância, tá bom? O Todos pela Educação traz uma nota técnica bastante interessante, que eu vou ter que guardar o au-au, tudo bem? 1 minuto. Tudo bem. O Bob quer participar de todas as aulas e palestras. Me perdoe. E aí, o que a gente quer conversar um pouquinho é dessas novas formas, de momentos que a gente pode utilizar à distância, utilizando aí, olhando para o que a gente tem do cyberespaço e tudo mais, mas não é a educação à distância. A educação à distância tem toda aí uma organização, uma lógica própria dela. O que a gente tem de interessante quando a gente olha para momentos, por exemplo, o ensino híbrido, momentos à distância, momentos remotos ou online, o que a gente tem olhado do que tem produzido, né, na literatura, e aí trouxe uma revisão para vocês sistemática e com meta-análise, que ela compara o ensino convencional com momentos online da enfermagem. E aí elas encontraram que os momentos online, eles superaram na aprendizagem a aquisição de conhecimento em detrimento do ensino presencial. É claro que são momentos, e a gente não está falando de EAD na enfermagem. Quando a gente olha, né, para a simulação e para esses momentos que a gente pode ter, que diferenciam todo o nosso processo de aprender a profissão, a simulação tem sido bastante interessante, e aí eu trouxe aqui uma linha do tempo mostrando os últimos 40 anos do quanto é que evoluiu, né, pensar na simulação e o quanto da simulação virtual, com essa evolução aí da tecnologia e claro, da própria simulação, o quanto a simulação virtual entrou nesse contexto com bastante força. Então, quando a gente olha, né, para o que a gente tinha de manequins, que eram só troncos, eram manequins bastante distantes, inclusive da figura humana, agora a gente tem manequins cada vez mais próximos, e quando a gente pensa na simulação virtual, esses modelos, né, o cyberespaço consegue fazer com que eles sejam muito mais humanizados e com um realismo bastante interessante, né? Quando a gente olha para o que a gente tinha 40 anos atrás, né, de procedimental para o ensino, por meio da simulação em laboratório, ou mesmo a simulação virtual, o quanto é que ela foi adquirindo um espaço maior, um realismo maior. Então, desde de elementos de tela bastante muito pouco realísticos, até modelos agora bastante realísticos, e que a gente consegue enxergar o corpo humano e estruturas bastante pequenas para a simulação. E quando a gente pensa no todo, né, da simulação, no todo dessa experiência, o quão interessante, o quão a gente modificou, né, daquele
daquela cena bastante rudimentar, com poucos detalhes, até uma cena, um cenário simulado aí, de simulação virtual que a gente encontra hoje, e que é muitíssimo parecido com a realidade, que o aluno pode, inclusive, ter ações dentro desse ambiente. Então, isso modificou absurdamente a simulação virtual e trouxe bastante resultado positivo para o processo ensino-aprendizagem. E aí, nos 3 quesitos, né, quando a gente fala do processo ensino-aprendizagem, de aquisições não só cognitivas, mas procedimentais e atitudinais, dada a complexidade dos ambientes, dos cenários e das ações possíveis dentro desses ambientes. Aí a simulação nada mais é que oferecer para esse estudante um ambiente clínico o mais realístico possível, mas aí retratada na tela de um computador. Né? E aí é interessante que esse estudante, ele tem um papel central no processo de ensino-aprendizagem dele, então ele vai visualizar esse ambiente virtual de tal forma que ele se sinta parte daquele ambiente e consiga fazer ações dentro daquele ambiente. E aí, com isso, ele tem a possibilidade, né, o potencial de desenvolver controle motor, desenvolver habilidades de decisão e de comunicação, e numa variedade imensa de ambientes e de pacientes. Né? E com isso ele consegue aumentar a confiança, um melhor preparo para a prática clínica, já que a gente tem tratado a simulação como uma das partes importantes, mas não mais que os encontros presenciais com pacientes reais, né? No mundo da clínica, no mundo da escola, no mundo onde acontece o cuidado e onde o aluno precisa aprender no mundo real o cuidado. Então, a simulação, ela é parte do processo ensino-aprendizagem, mas ela não substitui, ou ela substitui, como tem artigos e um grande estudo americano e canadense de escolas que traz que a simulação, ela consegue substituir até 50% das atividades em cenários sociais, em cenários clínicos. Isso se eu tiver uma equipe extremamente bem treinada, um ambiente que me favoreça, cenários validados e bastante confiáveis. Então, eu preciso de estar cercada de diferentes elementos para dizer que eu posso transformar 50% da carga horária que eu iria para campo em simulação. Então, não é tão simples assim, né? E não é a nossa ideia de discussão aqui, mas só queria fazer esse à parte. A simulação virtual, então, nada mais é que a gente oferecer um ambiente imersivo. E aí vai depender o quanto de imersão eu estou oferecendo e o quanto de interação eu estou oferecendo para esse aluno, a depender de cada ambiente que eu crio. Né? E aí tem tecnologias inúmeras que a gente pode lançar a mão para oferecer imersão e interação. Então, quanto mais imerso e mais interagindo com aquele cenário o aluno está, mais a sensação de real daquele cenário ele vai ter, mais a sensação de estar dentro daquele cenário e, claro, com capacidade de manipular os objetos como se fosse na realidade dele. Essa simulação virtual, como a gente disse um pouquinho atrás, eu posso aplicar ela de forma mais individual, como está aqui a minha aluna, então ela está fazendo uma simulação virtual com a ajuda de headset, de controles que fazem com que ela consiga ter essa interação e fazer ações dentro do ambiente e tocar cada objeto e cada elemento.
mas pode ser de forma individual ou pode ser de forma grupal, né? E ainda, eu posso fazer uma simulação virtual de forma presencial, então todos os meus alunos estão juntos, ou então fazer uma simulação à distância. E aí eu posso lançar mão, por exemplo, da telesimulação, que nada mais que oferecer esse ambiente, no nosso caso, da simulação virtual, com a ajuda da internet, oferecer ele em lugares remotos. Né? E isso a telesimulação tem sido discutida aí há mais de uma década, e com todo o potencial que a simulação tem, e a telesimulação tem conseguido abraçar com bastante fidelidade os elementos da simulação, mas de maneira remota, né? Ela surgiu com os professores, em especial voltados para da cirurgia, né, da área cirúrgica, da medicina, e que eles precisavam treinar técnicas novas, orientar alunos, e muitas vezes ex-alunos que não estavam mais próximos deles, mas que estavam em regiões remotas e com poucos recursos. Então, a telesimulação veio ajudar a trazer para mais perto, ainda que à distância, como nós estamos aqui, trazer o conhecimento. Um tempo atrás, acreditava-se que por meio da telesimulação a gente não conseguiria, por exemplo, treinar o potencial do procedimental. E aí hoje a gente já tem muito estudo e estudos robustos que tratam do quão ele também é potente, essa forma à distância de fazer a simulação, o quão ele é potente para a aquisição da aprendizagem procedimental. Mas isso a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, e se der tempo, e a Amanda vai me dizendo sobre isso. Aí a telesimulação, então, só para a gente deixar cravado aqui, né, que é uma das formas de se oferecer a simulação virtual, quando eu preciso de estar distante, eu, enquanto instrutor, estar distante dos meus alunos, e ela nada mais é que imitar à distância as peculiaridades de um determinado contexto. E aí oferecer um contexto o mais realístico possível, então ela muito se assemelha ao conceito de simulação, mas com uma palavra-chave, que é a distância. Né? Então, a questão remota é bastante importante. Quando eu falo da simulação virtual, esses 3 elementos no círculo, eles estão juntos? Né? A simulação virtual, ela é um ambiente dentro do computador, já planejado, já desenvolvido, que então eu já tenho o meu manequim, já tenho o meu avatar, né, desenvolvido, eu já tenho o som e as ações planejadas, e eu preciso, se for oferecer a simulação por telesimulação, eu preciso, claro, aí de internet e, em especial, de um instrutor. A simulação virtual, independente de eu oferecê-la online, à distância, por meio da telesimulação ou presencialmente, a simulação virtual precisa seguir os mesmos passos da simulação. Então, eu preciso ter um pré-briefing, eu preciso ter uma cena, né, um cenário bastante fidedigno com a realidade, onde o aluno consiga olhar para essas ações, para tomada de decisão, e preciso ter um debriefing. Então, não muda da simulação em laboratório que a gente conhece. Né? A gente tem algumas modificações, porque ela vem de maneira virtual. Então, ou eu trato a telesimulação num momento, numa relação de tempo real com o meu aluno, e aí esse pré-briefing eu posso inclusive fazer junto com eles, antes deles navegarem pelo game virtual, ou então, né, a simulação virtual que eu estou oferecendo, e a simulação virtual ela vem em especial no mundo todo por meio dos games, do Serious Game.
mas eu posso oferecer esse pré-briefing junto com todo mundo. Mas quando a gente trata de simulação virtual, é interessante que eu traga elementos do pré-briefing já dentro desse jogo. Então, antes dele jogar, ele já tem um potencial de aprender, de entender o que é que ele passará naquele cenário simulado. Então, dentro daquela imersão que ele terá, ele precisa de ter um antes, né, que é o pré-briefing, ele precisa de ter um preparo, né, que ele fique mais confortável dentro daquele jogo ou daquele ambiente imersivo. Então, eu preciso de ter telas iniciais que vão tratar dos objetivos de aprendizagem, que vão tratar, por exemplo, de como é que acontece, o que eu tenho que fazer, as instruções de como jogar, o que acontece lá dentro, o que eu tenho de simulador, que ambiente que é esse. Eu preciso passar as regras, se for jogo, que regras é essa que ele vai ter que seguir. Eu preciso de ter elementos todos que deixem esse aluno o mais confortável possível para a navegação nesse ambiente imersivo, né? O mais seguro possível. E aí eu preciso, então, olhando para a simulação virtual, mais ainda, preciso explicar que tipo de plataforma é essa, como é que ela funciona, e se ele consegue ter todo o aparato dessa cena acontecendo com a plataforma que se está utilizando, com o sistema dele operacional. Preciso apresentar a estrutura, né, virtual, que cenário é esse, o que tem lá, e claro, preciso trazer a ética, né? E aí a ética virtual precisa estar dentro desse contexto todo imediatamente anterior ao jogo ou à simulação, a esse ambiente propriamente dito. E aí, o aluno tem a possibilidade de jogar, ou de navegar, ou de fazer ações dentro desse ambiente. E aí, o debriefing eu posso fazer já com feedback. Feedback não é debriefing, mas em especial nos jogos a gente tem visto um feedback, então é uma devolutiva daquilo que ele está fazendo. Isso não é debriefing, mas é interessante que se tenha dentro de um jogo ou dentro de um ambiente imersivo. Mas para além do feedback que a gente tem encontrado em diferentes jogos aí, no Serious Game, em especial, a gente lança mão de um debriefing. E aí, esse debriefing também pode ser no formato virtual. Ele pode constar já do game, ele pode ser de forma, então, assíncrona, ou ele pode ser feito de forma síncrona. Quando eu estou fazendo, aplicando essa simulação virtual por meio da telesimulação, eu posso fazer um debriefing com todos aqueles participantes que estão jogando o jogo naquele momento. E aí não se modifica em nada do nosso debriefing, ou em quase nada, porque eu preciso daqueles elementos, então, daquela estrutura de debriefing que a gente já conhece da simulação, por exemplo, em laboratório. Então, é olhar para a percepção dos participantes, discutir com ele como é que foi estar imerso dentro daquele ambiente virtual, revisar os eventos, o que aconteceu lá dentro, o que foi que se teve, o que é que eles tiveram dentro daquele ambiente de ponto positivo, ou de pontos que podem ser potencializados, né, olhando aí para a tomada de decisão, para as ações dele, e reforçar pontos específicos de momentos daquela simulação virtual. Em especial, nessa discussão com eles, corrigir equívoco, né? Muita coisa não ficou bem entendida e a gente pode trabalhar nesse momento de debriefing. E, claro, a última fase aí nossa de um debriefing estruturado, sempre olhando para a prática, o que ele leva dessa experiência de ter passado por esse cenário, por ter estado no estado de imersão nesse cenário virtual, o que ele leva disso para a prática dele. E aí, quando a gente pensa, então, nossa, como é que eu vou, então, desenhar, né, uma simulação virtual? Como é que é esse processo de pensar num cenário para um game ou para um espaço, né, virtual? Como é que será que é isso? Então, eu carrego todos já os elementos, quando a gente olha para o design,
os pontos importantes de um design de simulação em laboratório, e aí a Inexcel traz muitíssimo bem isso, mas a gente olha para elementos para além desses passos que a Inexcel traz para a gente, das boas práticas em simulação, quando a gente pensa no desenvolvimento de uma simulação, de um cenário virtual, né? Então, eu preciso já, como de início, eu preciso pensar em que objetivos de aprendizagem é esse. No cenário virtual, esses objetivos, o cenário virtual dá conta deles? Como é que eu faço o meu debriefing? Perdão, o meu pré-briefing? O que eu vou oferecer para o aluno? Eu posso oferecer leituras para um pré-briefing anterior ainda, né? Ou para uma simulação pregressa ainda? O que eu posso oferecer para esse aluno nesse pré-briefing? E aí o pré-briefing mesmo do jogo, de orientar o aluno em como jogar, em trazer... contextualizar o aluno sobre essa cena que ele vivenciará, como é que é esse avatar, ou esse paciente virtual, o que ele tem de especial, o que eu posso fazer nele. Então, o pré-briefing precisa abraçar isso tudo. E, claro, com a característica de deixar o aluno mais seguro possível, né, e mais responsabilizado, porque ele entende agora, então, com o pré-briefing, o que é que ele passará, né, e o que ele pode fazer para melhorar o processo de ensino-aprendizagem dele, né, o que ele pode lançar a mão aí, porque ele fez um pré-briefing bastante completo dentro ainda desse ambiente. E aí eu preciso de uma cena disparadora e preciso passar o meu plantão ainda aqui e ali de forma virtual. Então eu preciso de ter alguém que passe esse plantão, que me diga que contexto é esse para o aluno poder agir dentro desse contexto. Preciso pensar quando eu começo a desenhar, né, essa simulação virtual, quem eu quero de paciente, que avatares eu vou ter. Então, como é que é isso do avatar do paciente? O avatar tem que ter acompanhante, não tem que ter? Minha cena traz acompanhante para esse paciente? Que membros da equipe eu preciso ter? E que cuidador vai ser esse? Né, eu tenho avatares diferentes a depender do aluno que entra para se sentir imerso dentro daquele ambiente. Então, tudo isso eu começo a pensar ainda lá no meu design, quando eu estou desenhando a simulação. E aí já preciso de pensar qual é o nível de imersão e de interação que eu desejo para aquela minha simulação virtual. E aí por meio de point click, são cenários 2D, 3D, com realidade virtual. O que eu pretendo para fazer com que o aluno se sinta imerso e interagindo naquele ambiente, nesse momento? Preciso de olhar para as atividades, né, que os alunos desenvolverão. E aí, como é que o aluno vai entender isso enquanto ele está lá, por exemplo, jogando? Então, eu posso fazer num formato de pontuação, ele ganha ponto, então ele sabe que ele está andando naquele cenário, ele sabe que ele está evoluindo no processo de aprendizagem. Como é que eu faço isso? É por meio de devolutivas, então de feedbacks que ele vai recebendo. Eu já preciso de pensar nisso, que na nossa simulação em laboratório é por meio de checklist. Preciso pensar já no meu papel de facilitador. Esse jogo é um jogo que dá para jogar à distância, o aluno sozinho, ou eu preciso obrigatoriamente ter um facilitador ali, ter alguém junto enquanto esse aluno joga? Ou terei facilitadores virtuais? Como é que é isso, né? Então é o momento de pensar. E aí, que scripts são esses dos meus avatares, para todos eles, né? Como é que vai ser impresso esse script, essas falas dos meus avatares para cada avatar e para cada diálogo? E claro, é um ambiente virtual, mas eu tenho que pensar na organização de todos os materiais que esse aluno, porventura, precise para determinada ação e todos os equipamentos. E eles têm que funcionar. Né? Se o bebê está cianótico, como é que eu vou apresentar o rosto desse bebê? O que eu preciso para mensurar a cianose dele?
Então, eu preciso de todos os elementos de um cenário como se fosse um cenário real, né? E tudo isso olhando para que o aluno se sinta o mais imerso e o mais interagindo possível naquele contexto. O pré-briefing da simulação virtual, a gente precisa olhar para a segurança dele emocional. Então, o que eu preciso de conversar com esse aluno, ou então de deixar lá dentro já da minha primeira parte do game, o que eu preciso deixar claro para esse aluno quando eu penso na segurança emocional dele? Ele precisa conhecer que paciente é esse, ele precisa conhecer que contexto é esse. Então, eu preciso de pensar no nível de aluno para quem será o meu jogo. Então, preciso de olhar para um ambiente que não seja punitivo, por exemplo, ele errou, pronto, ele regrediu no jogo 10 fases. Não é essa a ideia, né? A ideia é que o aluno sempre ande para frente, mas que ele reconheça e que ele tenha apontado, então tem um feedback antes ainda lá do debriefing, que ele tenha conhecimento do quanto ele está avançando, do quanto ele está acertando, o quanto ele está indo, fazendo as ações esperadas para aquele contexto. E aí preciso de pensar ainda em como colocar dentro do jogo a empatia, né? A confidencialidade. Então, quando a gente olha, né, para as questões de ética virtual, então como é que eu faço para não vazar, para não ter nenhum perigo de perder esses dados que esses alunos estão imprimindo naquele ambiente virtual, que é da experiência dele de estar ali, né? Então, como é que eu faço para ter essa segurança, por exemplo, virtual, né? Preciso ainda de pensar nesse pré-briefing de como é que ele vai ser. Ele é um pré-briefing síncrono, eu posso fazer junto com todo mundo, mas eu tenho já no game também impresso um pré-briefing que é assíncrono, que ele está lá no game, que vai ajudar nessas informações todas para o aluno. Então, tudo isso eu preciso de ter já pensado lá quando eu elaboro, né, quando eu faço o design desse cenário, dessa simulação virtual, e aqui num espaço de pré-briefing desse aluno. E preciso contextualizar para ele, né? Ele não pode cair de paraquedas num ambiente para tratar de algum assunto que ele, de algum conhecimento que ele nunca teve, né? Então, ele está já inserido de alguma forma nesse contexto, dessa aprendizagem que ele terá, desses objetivos de aprendizagem, é bastante importante. A gente pode explorar isso a partir de leituras, de vídeos, e aí olhar para o que meu aluno sabe, para que nível ele está, para depois oferecer a simulação para ele. E aí o meu espaço de debriefing, também preciso seguir, né, o que a gente olha para a simulação, independente de ser uma simulação em laboratório ou uma simulação virtual, que é um componente essencial das experiências. Então, olhar para o debriefing como aquele momento de reflexão, né, onde o aluno tem o potencial de entender tudo que ele viveu e transformar tudo aquilo em aprendizagem. Então, a definição, ainda que seja num ambiente virtual, a definição de debriefing, ele se mantém, então é aquele momento de pensamento reflexivo, de relacionar teoria com prática, com aquela prática que ele vivenciou no ambiente virtual. E eu posso fazer esse debriefing de maneiras diferentes, né? Eu posso fazer de maneira virtual, e aí, quer dizer, eu estarei fazendo de maneira virtual, ou a não ser que seja a minha simulação virtual esteja no ambiente de telesimulação, que eu tenho, então, o potencial de fazer esse debriefing de forma síncrona com todo mundo, ou então de forma assíncrona, mas nunca deixar que um Serious Game, por exemplo, tenha só a possibilidade de feedback,
né? Claro que o feedback é muitíssimo importante, mas quando a gente olha para uma simulação, ele precisa de ter esse momento de contextualização, esse momento de pensamento reflexivo e de linkar a teoria com prática, né? E aí, esse momento, se for conjunto e síncrono, com outros colegas, em especial com o facilitador, o potencial de aprendizagem dele, é claro, muito, muito maior. E aí, o debriefing, ele tem aí o papel, né, de conectar a atividade simulada com aquela vivência de vida real, de reduzir sentimentos negativos que, porventura, ele tenha passado naquele ambiente virtual. Envolve o aluno na aprendizagem significativa, ele está ali, ele está ativo naquele processo de refletir e de trabalhar tudo aquilo que ele vivenciou, e aí olhar para que cenários, para que os objetivos que teve esse cenário, e se ele chegou nesses objetivos, e como é que foi isso. Como é que a gente tem olhado, né, para as nossas criações, aí, para os nossos, para o que a gente tem lançado mão de desenvolver, e como é que a gente tem utilizado quando a gente olha para a simulação virtual. Então, em especial, as nossas experiências de desenvolvimento e uso da simulação virtual, como na maioria das experiências no mundo que a gente tem de simulação virtual, elas são a partir de Serious Game. E aí, nós temos diferentes Serious Game, trouxe só algumas publicações sobre essas experiências, mas é interessante olhar para o que a gente fez de primeira simulação virtual e o que a gente tem desenvolvido hoje, como a gente tem utilizado essas simulações e o quanto a gente tem olhado mais de perto para esse potencial de estar junto com os alunos no momento em que eles passam pela experiência de simulação virtual. A simulação virtual, ela tem um potencial magnífico que é o aluno poder levar para casa, ao passo que o laboratório ele não consegue levar para casa, mas ele consegue levar a simulação virtual. Então, eu posso fazer simulação virtual com esse aluno e ele continuar treinando, continuar navegando por esse Serious Game quando ele chega na casa dele, quando ele está em diferentes espaços, porque ele consegue levar esse cenário, consegue fazer ações e treinar quantas vezes forem necessárias aí para que o aprendizado aconteça em diferentes contextos de vida dele. A gente tem aqui o Prevent Me, que é um jogo, é uma cidade virtual, e que o aluno aprende sobre o aluno, porque é o adolescente, aí em especial de ensino médio, aprende sobre as suas vivências reprodutivas e a questão de doenças sexualmente transmissíveis. Então, é uma cidade virtual onde ele busca ajuda para isso, e nessa cidade virtual tem aí os diferentes espaços onde os estudantes estão, desde o baile funk, dos passeios ao shopping. Então, esse jogo ficou bastante interessante. O Carbo Tower é um outro tipo de jogo, ele é de plataforma aberta, e o Carbo Tower tem sido muito interessante. É também um jogo onde a gente consegue navegar e ter ações dentro desse ambiente que é o corpo humano. E aí tem ajudado crianças com sobrepeso e obesidade a olharem para suas experiências aí de aprendizagem, né, com o seu próprio corpo. E aí das suas ingestas calóricas e alimentares. O eBaby é um espaço de uma incubadora, né, que a gente tem um bebê virtual e a gente consegue fazer ações para esse bebê olhando para a avaliação clínica dessa criança. E aí, nós temos ainda outra experiência de desenvolvimento e uso, que é o Cuidando Bem, é um ambiente
de um hospital e que a gente olha, são enfermeiros recém-contratados que passam por esse hospital virtual e que eles têm o potencial de olhar para a segurança do paciente nos diferentes espaços de cuidado. E também é virtual esse ambiente e de um hospital com as diferentes possibilidades aí de entrar em contato com o paciente, de ir para a farmácia do hospital e fazer diferentes ações. O eBaby também é um jogo simulado, e aí é voltado para a mãe do bebê prematuro, onde ela consegue escolher o avatar que ela será dentro desse jogo, e ela consegue fazer ações, e dentre as ações interessantes nos diferentes contextos de vida dela com esse bebê prematuro que recebeu alta, seja na praça, seja no shopping, seja em casa, nesses diferentes contextos ela consegue fazer ações e consegue olhar para os riscos que esses ambientes ou que alguma complicação do bebê que tenha, para ela conseguir identificar. E aí dos pontos altos do jogo é por meio das ações da mãe ou do pai ou do membro familiar que estiver jogando aí por meio do seu avatar, conseguir fazer o desengasgo do bebê que engasgou com a dieta, né, com o leite, e aí tem a possibilidade de ser leite, ele sendo amamentado no seio materno ou em mamadeira. Aí outros games que a gente tem desenvolvido, pensando na simulação virtual, são partes ainda do eBaby, mas para outras necessidades humanas básicas. Então, a gente tem aí a necessidade de oxigenação, de circulação. Então, como é que eu faço a avaliação desse bebê, a avaliação clínica desse bebê prematuro, olhando para as diferentes necessidades humanas? E aí, de circulação, de oxigenação, de termorregulação e de integridade tecidual. E aí o jogador, né, ele consegue ter ações dentro desse ambiente que ajudam ele a entender um pouco mais sobre a avaliação clínica desse paciente. A experiência mais nova, e aí tem outras, a gente trouxe só essas nesse momento, mas a gente tem ainda em desenvolvimento, e aí, como eu disse, que é uma crescente de olhar para a tecnologia, e claro, a tecnologia se modifica muitíssimo. A gente tem um ambiente, né, um doutorado de uma aluna que está em andamento, um ambiente de uma sala de vacina, onde o estudante do técnico de enfermagem, o estudante de enfermagem, o graduando, consegue olhar para os diferentes elementos de uma sala de vacina e para os diferentes momentos de vacinação da criança e consegue fazer ações, tanto desde receber essa mãe com essa criança até o momento de devolução da carteirinha, orientação para a próxima vacina e tal. Ele está em andamento, esse game está em franco desenvolvimento, e parte dele, se a pandemia nos permitir, a gente fará enquanto estarei de visita no exterior de professor sênior na Universidade Autônoma de Madrid. Trouxe uma última experiência que a gente encontrou na literatura e que trata, aí olhando já então para o Covid e para esse momento, né, de pandemia, e que os nossos profissionais estão extremamente cansados e com possibilidade de leitura bastante diminuída, ainda que eles estejam aprendendo muitíssimo com a literatura e com o que eles têm passado. Acho que esse jogo, essa simulação virtual, ela ficou magnífica, né, porque ela traz os diferentes espaços onde o profissional precisa se proteger e promover a proteção contra a Covid-19. Então, é um jogo que ficou bastante interessante, não é nosso, é de outro
de outro grupo de pesquisa, mas que ele ficou muito legal, e aí dá para a gente perceber o potencial de se estar num ambiente imersivo e que apresente esse rol de possibilidades diferentes. Mas e aí, né? O que a gente tem de potencialidade quando a gente olha, né, então, para a simulação virtual? Ela sendo oferecida de maneira mais individual ou em grupo, ela sendo oferecida presencialmente para os nossos alunos, ou de maneira mais distante, e aí pensando na telesimulação, o que a gente tem de potencialidade, né, para esse tipo de material? Então, ele oferece um ambiente seguro e controlado, eles conseguem explorar esse ambiente de forma bastante próxima da realidade, ele envolve o lúdico e o entretenimento, e a gente sabe que isso tem um efeito motivador bastante interessante, e quem está motivado aprende muito mais. Ele auxilia no raciocínio clínico, na aprendizagem por descoberta, é desafiador, porque geralmente se trata de um serious game, então tem o desafio, né, já ali imbricado nesse contexto. A aprendizagem é por descoberta, ele respeita o ritmo de aprendizagem de cada aluno, ainda que a gente esteja jogando em tempo real. O aluno pode ir no ritmo dele, pode continuar essa aprendizagem acessando essa simulação virtual em outros espaços, por exemplo, quando chega em casa. E ela pode ser, então, replicada. A gente tem o benefício de se estender para além do centro de simulação. Então, quando eu tenho a limitação de estar à distância, ou, por exemplo, nesse espaço nosso de vida, de distanciamento social, ela também tem ajudado bastante. E aí elimina, então, a barreira da distância e do tempo, né? Tem um efeito motivador e de satisfação. A gente tem inúmeras pesquisas nossas e pesquisas aí em diferentes contextos no mundo todo, e que mostra para a gente o quão satisfeito esses alunos estão quando eles jogam, quando eles aprendem algum conteúdo por meio do Serious Game ou por meio da simulação virtual. Ele oferece um feedback imediato e padronizado. Então, eu posso ter, para além do debriefing, eu posso ter um feedback enquanto esse aluno joga. E, claro, o custo do desenvolvimento de uma simulação virtual, a depender do que eu quero, a depender do número de cenas, a depender do número de avatares que eu desejo, das possibilidades de avatar diferente, de cenários diferentes. É claro, ele tem um custo significativo, mas não se compara a custo de manter um laboratório, primeiro, de desenvolver um laboratório de simulação, de ter todos os equipamentos ali necessários para um laboratório e, em especial, manter um laboratório de simulação vivo, né? E isso tem um custo bastante complexo. E aí a gente tem um outro potencial quando a gente pensa nesse Serious Game, né, que aí é o melhor tradutor da simulação virtual que a gente tem, que é a teoria do estado de fluxo. Então eu posso olhar lá desde quando eu desenvolvo esse Serious Game, do que é que eu posso colocar nesse desenvolvimento, então nesse ambiente virtual que eu vou oferecer, o que é que eu posso colocar de elementos para concentração, para melhorar a concentração do meu aluno, para ter desafios diferentes, para que ele se sinta autônomo naquele espaço, para que clareie os meus objetivos, que tenha feedback, que ele consiga se sentir imerso. Tudo isso é parte da teoria do fluxo. Então, quanto mais balizado, mais adequado for os meus desafios e as habilidades que eu ofereço dentro desse game, maior potencial que eu tenho de ter um fluxo agradável
oferecido aí, percebido pelos usuários. E aí, quando ofereço um fluxo agradável, os resultados de aprendizagem são sempre muito mais significativos. Os alunos se sentem muito mais engajados e motivados para aprender. E olhar para isso desde o desenvolvimento, para que esse jogo tenha, então, um fluxo agradável, é bastante importante. Depois de desenvolvido, eu posso olhar para a avaliação desse meu Serious Game, pensando no quão ele tem um fluxo adequado ou não, por meio, por exemplo, do eGame Flow, e que ele apresenta na sua avaliação elementos, então, do meu estado, da teoria do estado de fluxo, e que eu consigo mensurar quanto é que o aluno o usuário daquele game está percebendo aquele game enquanto um fluxo agradável. Isso ajuda imensamente na aprendizagem dele. Mas não são só flores. Quando a gente olha para a simulação virtual, nós temos também inúmeros desafios, em especial quando a gente pensa no risco dessa modalidade ser excludente, quando a gente olha que o mundo, só metade da população mundial já teve algum acesso à internet, a outra metade nunca teve acesso à internet, e essa modalidade de simulação virtual eu preciso geralmente de internet e de um dispositivo para acessar. Nossas pesquisas têm demonstrado que os alunos ainda têm alguma dificuldade para se ambientar nessa simulação virtual. Então, que ambiente é esse? Então, olha o quão ter dentro do próprio Serious Game o pré-briefing bastante bem estabelecido, quão é importante, né? Eles ainda colocam as dificuldades de navegar, né, nesse ambiente virtual. Eles tratam também do pouco tempo e para navegar em cenários muitas vezes muito longos, e que eles perdem o interesse por isso. Nós temos hoje poucos cenários adequados à simulação virtual. Escassez de recursos financeiros e de equipamentos para o desenvolvimento dessa simulação virtual. Para a utilização da simulação virtual, não é diferente da simulação em laboratório. A gente precisa de ter capacitação docente, de ter uma equipe de simulação que ajude aí, de facilitadores que ajude nesse processo de ensino-aprendizagem desses alunos por meio da simulação virtual, por meio dessa estratégia. A gente tem o tempo de desenvolvimento da tecnologia. Então, da simulação virtual, ela não é rápida de ser desenvolvida, a gente tem que ter uma equipe, precisa ter um referencial teórico que seja o alicerce dessa simulação. A gente precisa olhar para que referencial pedagógico eu estou me dirigindo para já desenhar essa simulação virtual de tal forma que eu sei que o meu aluno terá uma aprendizagem X, Y ou Z, e preciso, claro, no referencial metodológico para guiar aí todo o meu desenvolvimento. E escolher uma simulação não é fácil para quem vai utilizar essa simulação virtual, né? Porque depende da nossa intencionalidade. Então, o que é que eu quero com isso? Eu não posso utilizar por modismo, nem porque eu já tenho essa simulação pronta, virtual, e é super interessante, mas qual a intencionalidade? Qual o objetivo de aprendizagem? O que eu quero com esses alunos quando naveguem nesse meu cenário, né? Amanda, como a gente está de tempo, você acha que eu consigo falar um pouquinho das nossas experiências de telesimulação? Professora, a gente consegue mais alguns minutinhos. Você acha que dá para fazer em uns 5, 10 minutinhos? Ótimo isso.
Então, eu vou trazer bastante, de forma bastante simplificada e reduzida o que a gente tem olhado, né, para a telesimulação aí, para as experiências em especial, agora nesse momento de pandemia. A gente tem experiências no mundo todo, experiências, estudos bastante robustos que mostram para a gente os resultados positivos dessa forma, né, de apresentar aí a simulação, então de forma remota, com a ajuda de elementos da comunicação, né? E aí, em especial, essa experiência, não me lembro de onde mas é da Espanha, e aí eles trataram de fazer uma consulta por meio de vídeo, e aí os alunos todos estavam à distância participando dessa consulta, e aí os alunos expressaram alto nível de satisfação e de percepção positiva a partir aí desse cenário que estava acontecendo em tempo real. Então era uma consulta que eles estavam fazendo, mais à distância, olhando para esse contexto da pandemia. Outra experiência que achei bastante interessante de telesimulação foi na aprendizagem, e aí é um estudo randomizado, controlado, randomizado, e aí que mostra a aprendizagem do procedimental, então na inserção de dreno de tórax. E aí eles enviaram para os alunos kits bastante simplificados, de como é que eles poderiam fazer em casa, enquanto eles tinham um momento remoto, com o professor, então com o facilitador à distância, e aí fizeram 3 grupos, e que a aprendizagem, não só do que eles sabem, então do conhecimento cognitivo, eles fizeram pré e pós-teste, né, e que teve um aumento bastante interessante para a intervenção, mas eles precisavam gravar um vídeo deles fazendo, então, a inserção de dreno de tórax, e o que mostrou nesse estudo foi que a intervenção, tanto à distância, de forma remota, como treinamento presencial, eles fizeram isso tudo também em laboratório, eles tiveram uma aprendizagem que foi comparável, né? Tanto no saber fazer, quanto no como fazer também. E aí, outra experiência bastante interessante também foi de um grupo de professores que enviou um modelo impresso. Era um modelo impresso, ele era tridimensional, mas foi impresso e encaminhado para esses alunos, e que os alunos, por meio aí de instrutores que estavam no centro de simulação, também conseguiram fazer a inserção de dreno de tórax e tiveram esse potencial aí de aprendizagem. Aqui na escola de enfermagem, nós tivemos a possibilidade de testar uma telesimulação, então de testar uma visita domiciliar virtual para a família de uma avó com bebê, e aí que todos os documentos foram enviados para os alunos que estavam no Google Meet, e o pré-briefing foi feito de maneira em tempo real com esse aluno. Eles fizeram, a partir da escolha do voluntariado aí de 2 alunos, eles fizeram, então, a visita domiciliar para essa família, e que tinha um caso clínico, já que os alunos já tinham conhecimento dos objetivos de aprendizagem, e fizeram, posteriormente, o debriefing, todos juntos, e que foi bastante rico e demonstrou o potencial da telesimulação nesse momento em que nós não podíamos fazer uma simulação, fazer uma visita domiciliar, mesmo para o paciente real. Eu fui a avó e o meu neto participamos dessa visita domiciliar, e os alunos, enquanto devolutiva, colocaram inúmeros aspectos positivos dessa experiência. Outras experiências que nós tivemos
olhando aí para a telesimulação, que não é simulação virtual, mas que achei importante, dado o momento que nós estamos de estar à distância, foi junto às disciplinas de saúde da criança hospitalizada, e que nós gravamos 4 cenários simulados, e que por meio da telesimulação nós fizemos o pré-briefing todos juntos, assistimos a cena pré-gravada, já que naquele momento nós não tínhamos a possibilidade de ir para o laboratório, a gente está no laboratório enquanto eles estavam à distância, dado o distanciamento social e o período pandêmico em que nós estávamos naquele momento, mas que nós conseguimos gravar os vídeos dos cenários acontecendo e fazer também o debriefing em tempo real, em momento síncrono com esses alunos, e que eles reportaram diferentes potenciais aí, em especial de oferecer para eles, diferente do que nós fazíamos na simulação em laboratório, oferecer para eles antes do cenário, oferecer o checklist. Então, eles tinham em mãos o checklist, e aí isso enriqueceu muitíssimo o nosso debriefing depois. É claro que eles tinham as leituras, como fazemos numa simulação em laboratório. Eles tinham as leituras anteriores e aqueles momentos para olhar para isso, mas que eles receberam também o checklist, e isso foi bastante interessante. Então, foram cenários gravados em momento anterior à pandemia, a gente fazia a passagem de plantão, com todo o pré-briefing, eles assistiam os cenários gravados, a gente fazia o debriefing juntos. Tenho uma experiência da Lardal, quando ela apresenta o SIMEM 3G, e aí que mostra para a gente também a possibilidade de telesimulação quando eu tenho um cenário bastante complexo, ou porque ele acontece numa área remota, montanhosa, eu estou resgatando, por exemplo, algum paciente que caiu que teve alguma queda e que os alunos não podem estar naquele ambiente. Ou então, por exemplo, em grandes catástrofes, onde eu não posso colocar todos os meus alunos lá, muitas vezes. Ou então, por exemplo, o que acontece aqui, que é um acidente de trânsito e que foi todo gravado, e aí depois eu posso utilizar essa gravação para que o aluno entenda todo esse percurso do cenário até a chegada desses elementos, né, da aprendizagem nesse contexto, e aí e tudo isso passado em tempo real para os alunos. Vou passar rapidamente para vocês, e posso deixar depois para vocês darem uma olhada, mas eu vou passar rapidamente só alguns trechos do vídeo.
Ups. Deixo para vocês algumas referências que utilizei, tanto da simulação virtual como do potencial da telesimulação. Professora, nós agradecemos muito, assim, a gente sabe que às vezes passa do tempo mesmo, mas é um prazer, foi muito bom você ter trazido a diferença, né, da telesimulação e da simulação virtual, que tem sido muito relevante, né, tratar sobre esses temas. E a gente tem uma pergunta aqui no chat que a Aline Jimenez fez. Ela perguntou para você se você conhece algum simulador virtual disponível para o ensino na enfermagem. Simulador virtual, a gente tem na enfermagem, quando a gente trata de simulação virtual, a gente tem diferentes serious games, né, desenvolvidos. Quando a gente pensa em simulador virtual, a gente tem olhado para o potencial do Virtual IV, a gente tem nada mais é que um programa de computador com uma áptica e que o aluno consegue treinar procedimentos, né, de inserção aí do procedimento de inserção e de medicamentos EV, por exemplo, mas que a Lerdal há algum tempo não tem feito mais a atualização desse modelo, desse potencial que era do Virtual IV. Então a gente tem um equipamento bastante importante, interessante para o ensino, mas que ele não está atualizado. Então, precisa mesmo da empresa olhar para esse equipamento de novo, fazer uma retomada, né, de pontos a serem atualizados, porque ele tem um potencial enorme, os alunos gostam muito de trabalhar com esse jogo, com essa áptica e fazerem a inserção aí, o procedimento de punção periférica, mas que neste momento ele tem o problema de não estar mais atualizado. Ele está bastante defasado há alguns anos já. Bom, eu acho que não sei se tem mais alguma pergunta, mas eu também vou deixar o pessoal à vontade para fazer mais perguntas ou então enviar para a gente pode estar encaminhando para a professora, né, se for o caso, por conta da hora, o pessoal tem aula e precisa sair. Tem muitos agradecimentos, muitos elogios no chat, e eu queria agradecer em nome do CEPS, agradecer a todos que ficaram, né, que acompanharam a gente, que ficaram até agora, e principalmente a professora Luciana pela disponibilidade e pela palestra incrível. Muito obrigada, viu, professora? Eu que agradeço muito. Boa noite a todos. Boa noite a todos.